Tema do dia de sexta-feira, 19 de julho, vamos falar de Arthur Jorge, Botafogo, líder do Brasileirão, e para isso recorremos ao nosso parceiro Golo, ao jornalista Eduardo Massa. Eduardo, Arthur Jorge chegou ao Botafogo, está na frente do Brasileirão, ainda está bem presente na memória o que aconteceu na temporada passada com o Botafogo, mas impõe-se a pergunta, é a aposta certa de John Textor? Arthur Jorge claramente foi uma boa aposta do John Textor. 72% de aproveitamento no Brasil é uma coisa muito difícil de se conseguir. Ele pegou um Botafogo que estava muito confuso depois de tudo que aconteceu em 2023, uma verdadeira montanha-russa de emoções, e trouxe com muita calma, mas ao mesmo tempo muita firmeza, a estabilidade que o Botafogo precisava. O Botafogo hoje é um time que ataca com qualidade, é muito intenso e ainda é sólido defensivamente. Tudo aquilo que, obviamente, um clube que pretende lutar pelas primeiras posições tem que ser. A questão psicológica pode ter aqui algum peso? O Botafogo na temporada passada deixou cair uma vantagem considerável na reta final do Brasileirão, acabou por perder o campeonato. Acreditas que os fantasmas do passado podem voltar para assombrar Arthur Jorge e o plantel? O Palmeiras era o grande fantasma do Botafogo. A vitória sobre o Palmeiras essa semana foi daquelas que trazem uma confiança ao time e ao elenco, justamente por isso. É o principal rival na luta pelo título. Aconteceu tudo o que aconteceu no ano passado, com aquela virada histórica que certamente vai ficar marcada por muitos anos, vai ser lembrada, que foi quando o Botafogo abriu 3-0 e o Palmeiras conseguiu fazer o 4-3 e praticamente sacramentou o fim daquele sonho alvinegro que já vinha ruindo. Então, sim, eu acho que a parte psicológica já é melhor hoje do que era há 2 meses atrás. A questão é, quando o Botafogo tiver um momento de queda, que é natural no Brasil, pela maratona de jogos, pela forte concorrência, o desgaste, lesões, tem muitos fatores ali que quase nunca é possível um clube dominar do início ao fim. Como o Botafogo vai se sair nesses momentos em que vai ser testado? Eu acho que esse é um fantasma que pode voltar, mas hoje é um fantasma que está ali escondido. E o resto da concorrência pelo Brasileirão? Temos Botafogo, Palmeiras, quem mais é que se pode intrometer aqui e ter uma palavra a dizer na luta pelo título? Eu acho que a briga sempre foi mais entre Palmeiras e Flamengo e o Botafogo como intruso, e que está se mostrando dessa vez um clube sólido e capaz de ser campeão. Palmeiras e Flamengo, ao contrário do ano passado, eu vejo também com muito mais foco da competição nacional, até porque o Botafogo no ano passado conseguiu uma vantagem tão grande no topo que parecia que era já um fato consumado o título alvinegro. Então o que acontece? O Palmeiras e o Flamengo no ano passado não pensaram tanto, o foco não estava mais tanto no Brasileirão e o foco só voltou a ser para o Alviverde a disputa do título quando o Botafogo começou a entregar pontos que ninguém pensava que ia entregar. Ou seja, a concorrência esse ano é mais forte. Qual é a grande diferença? O Botafogo também é muito mais forte. Ninguém entendia como o Botafogo estava na liderança no ano passado e todo mundo esperava que ele caísse e ele não caía, até que a derrocada foi aquela, assim, vertiginosa. Nesse ano, ninguém espera que o Botafogo tenha uma derrocada vertiginosa como no ano passado. Acho que todo mundo está, é quase uma unanimidade. O Botafogo vai brigar ali pelas primeiras posições, talvez não pelo título, mas certamente ali pelas 4 primeiras posições, e quem está ali nessa briga até o fim, certamente tem que sonhar com o título. O Botafogo esse ano investiu mais de 200 milhões de reais, é um investimento fora do comum. Então o Botafogo é um claro candidato ao título e com Palmeiras e Flamengo certamente como os principais concorrentes, e ainda tem clubes ali que podem surpreender, São Paulo, Bahia, mas que eu acho que estão ainda muito abaixo nessa briga. Há precisamente aqui um Bahia a aparecer e a querer também espreitar, já meter-se ali no meio dos grandes, por assim dizer. Que tipo de ameaça pode ser aqui o Bahia para os grandes candidatos?
Eu acho que o Bahia não é uma ameaça para esse campeonato. Eu acho que o foco do Bahia é tentar fazer uma boa campanha para mostrar força esse ano e conseguir uma competição internacional, no caso a Libertadores, não a Sul-Americana. Eu acho que eles já estão num patamar em que eles podem pensar em uma vaga na Copa Libertadores. Título, eu ainda acho que muito cedo, porque o Bahia começa a construir um bom elenco, faz um investimento também muito alto com o aporte do Grupo City, mas é um investimento pensado a médio e longo prazo. Um investimento para esse ano, eu acho que o projeto é começar a brigar pelas primeiras posições, ali pela Libertadores, ficar entre os 6 primeiros colocados. Um título hoje seria mais ou menos o que era para o Botafogo no ano passado. Eu acho que ainda é muito cedo para o Bahia pensar no título. É claro que tem aquela questão da preocupação que foi exposta essa semana do João Textor com o Bahia, com o dinheiro do petróleo, mas nenhum clube chega com um aporte financeiro e consegue mudar de patamar no mesmo ano. Normalmente você precisa construir ali um elenco, um plantel, trazer os jogadores, preparar o futuro para começar a brigar por títulos. Num campeonato como o brasileiro, que é muito competitivo, você precisa de um certo tempo para preparar o seu elenco. Sim, falaste da questão do John Textor, já tem mostrado algumas preocupações, por assim dizer, com o Bahia. Desde que John Textor chegou ao Botafogo, ele tem estado constantemente no centro das atenções, muito ativo fora do campo. Há aqui uma espécie também de guerra que já vem desde o ano passado com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Ele volta e meia vai mandando assim mais umas bicadas a vários dirigentes. O que é que se passa aqui em torno desta guerra? O João Textor é um personagem interessante, porque ele sempre rende muito, né? Ele é um personagem que, teoricamente, traz modernidade à gestão do Botafogo. Ele representa o futebol profissionalizado, as novas SAFs no Brasil, o clube empresa, mas também usa táticas do velho futebol, pelo menos do velho futebol brasileiro, em que ele traça polêmicas fora de campo para colocar o Botafogo em evidência. Quando ele traça uma rivalidade com o Palmeiras, é uma rivalidade artificial. O Botafogo não é o principal, o Botafogo não está em São Paulo, é um clube do Rio de Janeiro, não tem o Palmeiras e nem nunca teve entre os principais rivais, embora seja um clássico, e ele tenta construir uma rivalidade que, de certa forma, é artificial com o maior vencedor do Brasil nos últimos anos, o Palmeiras. Ele já tem uma rivalidade, óbvio, local com o Flamengo, então ele está se opondo aos grandes para também elevar e colocar o Botafogo no mesmo patamar. Está a tentar trazer mediatismo também para o Botafogo e dar essa imagem. Com certeza, ele coloca o Botafogo como um rival do Palmeiras, isso engrandece o Botafogo. E é um Botafogo que há 2, 3 anos atrás era um Botafogo com muitos problemas financeiros e que já não tinha essa presença como protagonista no cenário nacional há muito tempo. Então ele consegue botar com o investimento que faz e também com as suas declarações. É assim também com o Bahia, quando ele disse essa semana que o Bahia ia ganhar 20 campeonatos brasileiros seguidos porque era o dinheiro do petróleo, se não houvesse ali alguma atitude a ser tomada como teto salarial. Ou seja, ele tenta ser moderno ao dizer nós precisamos agir como uma liga e estabelecer padrões para evitar esse domínio de um dinheiro que vem de fora e que não precisa dar retorno financeiro, mas ao mesmo tempo ele já começa a atacar o Bahia do Grupo City. Para quê? Para colocar o Botafogo num patamar diferente nessa disputa com um possível rival do futuro, porque quem está investindo pesado, 200 milhões, mais do que o Grupo City, é o Botafogo. Mas ele não diz isso, ele diz como se o dinheiro do City é que fosse mudar o cenário no Brasil. Então ele já se coloca confrontando um possível Bahia no futuro. Ele já se coloca confrontando o Palmeiras, ele se coloca confrontando os grandes clubes do Brasil para que o Botafogo seja lembrado sempre que se for falar dessa disputa. Isso engrandece, obviamente, o Botafogo, ao mesmo tempo causa muitas polêmicas, às vezes irresponsáveis, como a questão da arbitragem, a questão dos ataques à arbitragem que ele fez, que atacam diretamente o Palmeiras e também tentam justificar um pouco a derrocada que foi no ano passado, que foi extremamente complicada de gerir dentro do Botafogo.
Muito bem, foi este o tema do dia, sexta-feira, 19 de julho. Artur Jorge, Botafogo e toda a atualidade do futebol brasileiro, com o jornalista Eduardo Massa do O Gol. Podem consultar o tema do dia em 00, O Gol e nas plataformas. Ok, obrigado pelo convite.